Hoje eu quero conversar com você. O Espírito Santo tem falado ao meu coração. Eu quero meditar contigo sobre esse tema, sobrepujando gigantes. Em Jó, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Eu não sei se você já percebeu, mas nós nascemos já em dificuldade. Eu me lembro que quando o Zion ainda era um bebezinho recém-nascido, ele chorava. E o motivo era frio. Aí a gente tinha que enrolar ele bem na coberta para ele ficar aconchegado ali, ficar confortável. Mas a gente já nasce enfrentando dificuldades, saindo do útero, lugar quentinho, confortável, e vindo para esse mundo, para a claridade, sentindo frio, fome. As dificuldades fazem parte do nosso caminho desde o momento que a gente nasce. E existem dificuldades que são propositais, que tem um propósito naquilo, que não são por acaso, não são uma punição. Existem dificuldades carregadas de propósito. A palavra conta a história de um menino chamado Davi. Esse menino era inexperiente, era um adolescente que não tinha experiência nenhuma com guerra, não tinha experiência nenhuma com o reino. Ele era só um pastor de ovelhas. E ele era excluído pela sua família, em muitos momentos. Porém, Deus o escolheu. A palavra conta, a gente já vai ler, que ele aparentemente não era o cara certo para o cargo. Mas Deus o escolheu para ser rei, em um momento em que já havia um rei em Israel. E aí está escrito na palavra que esse profeta Samuel foi na casa de Davi para ungir ele. Era o primeiro ato que demonstrava que ele estava sendo chamado por Deus para este cargo. E quando ele chega lá, o pai de Davi, Jessé, começa a apresentar todos os seus irmãos, todos aptos para o cargo, homens altos, de boa aparência, experientes de guerra, bem apresentados, estudados. E esse profeta olhou um por um, mas não era quem Deus tinha escolhido. Ele olhou para o mais velho e ele falava: certamente eu acho que é esse aqui que Deus escolheu. E o Espírito dizia para ele: não é esse. E por fim ele manda chamar Davi. Ele pergunta para o pai de Davi: tem mais alguém? Você tem mais algum filho? E o pai dele diz: não, eu tenho mais um, eu tenho um Davi. Aquele que está lá, excluído. E aí está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 ao 13. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Deus o escolheu. Por que motivo? Nós não sabemos. A palavra não fala o motivo do porquê Deus escolheu. Mas Deus o escolheu, ele viu o seu coração. E a palavra vai contando a história dele no decorrer dos anos. E a gente aprende que Davi não era perfeito. Davi iria errar no futuro. Deus sabia, Deus sabe o nosso futuro. Deus sabia que ele ia errar. Davi era um cara que não tinha uma boa aparência, não tinha um requisito para aquele cargo, mas mesmo assim Deus o escolheu. Olha para a pessoa que está do teu lado, se você está acompanhado, e diga assim: Deus não precisa do teu talento, nem do teu potencial, mas Ele te escolheu. Ele não olha para a aparência como nós olhamos, Ele não olha para potencial, Ele não olha para aptidões, mas Deus te escolheu.
E o engraçado é que Davi, ele é chamado por Deus, ele é ungido como rei. E pode ser que ele tenha criado uma expectativa de, bom, agora eu sou ungido a rei, então a minha vida vai ser de rei. E algo acontece. O primeiro episódio na vida de Davi, após ele ser chamado por Deus e ungido por Deus para ser rei, é em uma batalha. A palavra conta que o seu pai pediu para Davi levar alimentos para os seus irmãos e conferir como que eles estavam, porque eram todos soldados. E ele vai para esse local, para esse campo de batalha. E neste local tem um gigante que está enfrentando o povo, está desafiando. E todos aqueles soldados estão ali com medos há vários dias já. E aquele campo de batalha ali, aquele fervo. E aquele gigante desafiando os soldados. Aí a palavra vai contando, a gente não vai ler, mas vai contando no capítulo 16, que Golias, esse gigante, era um soldado experiente desde a mocidade, então era um cara mais velho, era experiente, era um cara forte, porque está escrito que só a sua lança pesava de 70 a 80 quilos, então ele era um monstro. Quando ele chega naquele local, ele começa a conversar com os soldados para entender o que estava acontecendo. O seu irmão duvida dele e diz para ele, eu sei por que você está aqui. Você veio aqui para aparecer, né? Você veio aqui porque eu sei teu coração. E começa a julgar ele naquele momento. E aí Davi, na sua humildade, ele se dispõe a enfrentar aquele gigante. E está escrito que o rei duvida da capacidade dele e fala assim, querido, esse aqui é um gigante experiente, você é só um menino bonitinho, você é só um menino que não dá para ver que bate fofo, não vai dar. Davi coloca as armaduras do rei, não consegue andar, mas na sua simplicidade, mesmo assim, ele se coloca em frente daquele gigante. Agora, trazendo para cá, trazendo para hoje, Deus escolheu você, Ele te atraiu até esse lugar. O Espírito Santo, Ele trabalha de uma forma extraordinária que a gente não consegue entender com a nossa mente humana, com o nosso raciocínio humano, mas Ele nos atrai. Ele não precisa de potencial, Ele não precisa de dons. Às vezes a gente tem uma mania de julgar quem pode e quem não pode, quem precisa de Deus e quem não precisa. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa, não, o fulano precisa de ir na igreja mesmo, o Beltrano precisa. Não. Todos precisam, todos nós precisamos de Deus. Às vezes a gente julga, não, eu não tenho chamado para isso, para aquilo, eu não sirvo para isso, para aquilo. Ei, Deus não precisa do teu potencial, Ele só precisa do teu coração. Só isso. Você foi escolhido para algo maior do que si mesmo. Jesus é maior do que todos nós. A nossa história, tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode ver, é sobre Ele. E quem sabe a primeira coisa que acontece na tua vida, depois de entender quem Deus é enfrentar gigantes. Quem sabe pessoas próximas julguem você. Não existe nada pior do que uma pessoa próxima julgar, não é mesmo? Quem sabe isso aconteça contigo? Quem sabe pessoas importantes na tua vida duvidem de você, mas hoje pode ser que você está diante de um gigante. Não como o bebê que enfrenta dificuldades, porque é natural para o ser humano enfrentar dificuldades, mas gigantes propositais, gigantes que trazem um propósito para a tua história. Quem sabe o gigante hoje na tua vida é um vício,
um sentimento, uma mágoa, um fracasso, a pobreza, quem sabe é uma emoção, uma doença ou a improdutividade. Mas, quando você é chamado por Deus, é completamente normal você passar por esses momentos e ter que enfrentar gigantes. Eles trazem um propósito. E quando você não entende o propósito dessa luta, pode ser que você se prostre. A pessoa que não entende o propósito do gigante na vida dela, ela vai se prostrar diante de qualquer situação. Muitas pessoas, quando elas não entendem o propósito do gigante na nossa vida, elas duvidam de Deus, elas questionam. Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Muitas ameaçam, muitas falam tanta besteira na hora do desespero. Outras pessoas até paralisam diante do medo. Elas sentem medo e ficam paralisadas diante de um gigante. Lembre-se, o gigante é muito maior do que nós. Ele é maior, é experiente. Então muitas pessoas vivem situações contra os seus gigantes e se sentem paralisadas. Não sabem que o medo é a linguagem do inferno. Algumas pessoas lutam com as suas próprias forças e perdem, se cansam, ficam exaustas, não conseguem vencer. Mas Davi teve uma postura diferente. Em primeiro lugar, Davi abraçou a sua posição no reino espiritual. Ele teve essa postura diferente. A maioria das pessoas, quando não entendem um gigante na sua vida, elas paralisam, ou elas tentam com as suas forças, elas questionam a Deus, elas abandonam o seu propósito, se enganam. Davi não. Está escrito que ele se dispôs a lutar aquela batalha, e ele se colocou na frente daquele gigante, aquele gigante riu dele. Aquele gigante olhou para ele e falou assim: por acaso eu sou um cachorro para você vir aqui lutar comigo? E aí está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Note essa postura de Davi. Quando uma pessoa chega ao ponto de falar assim: eu estou aqui em nome do fulano, significa o quê? Que essa pessoa assume uma posição de pertencimento. Davi, ele abraçou a sua posição no reino espiritual. Ele teve uma posição firme porque ele tinha certeza no seu coração. Então, hoje você ouve, você é chamado. O Espírito Santo te atraiu até esse lugar. Se você se apegar firmemente a essa verdade, você vai ter um posicionamento diferente diante dos gigantes. Davi se apegou a essa posição. Foi como se ele dissesse: eu sei quem eu sou. Deus me escolheu, eu sou ungido, eu tenho um lugar de fala e eu posso te enfrentar. E ele falou em outras palavras: você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Posição no reino, ponto. É isso. O que quer dizer a fé que move montanhas? Em 1 João capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se hoje você pode ter algum afeto por Deus, você tem que ter certeza disso. Que se você tem isso, é porque Ele te amou primeiro. Ele te atraiu até aqui. E
A palavra diz que Deus amou tanto o mundo que Ele entregou o seu único Filho para que todos os que acreditam nele não morram, mas tenham a vida eterna. Então, Deus nos ama. Jesus te ama quando você faz a escolha certa e quando você faz a escolha errada. Ele te ama quando você escolhe a Ele e quando você o rejeita. O amor que Ele tem não muda. Mas você tem a oportunidade de aceitar esse amor no teu coração ou não. Você tem essa oportunidade de deixar com que esse amor escandaloso e exagerado entre no teu coração e possa te transformar ao ponto de você mudar o teu posicionamento diante dos gigantes. Você está entendendo o que eu estou falando? É um amor escandaloso, exagerado, sem lógica aparente. Quando a gente aceita esse amor firmemente no coração, a gente pode se posicionar. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ou 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Preste atenção, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós entendemos esse amor de verdade no nosso coração, há um posicionamento diferente. Existem vozes de acusação, claro, porque o diabo é o acusador. Mas quem é que vai acusar? Os escolhidos de Deus, porque é Ele quem justifica. Davi abraçou a sua posição no reino. Então, diante de um gigante, ele teve uma posição firme. A pessoa que enfrenta um gigante e se abala, e paralisa, e questiona, e duvida de Deus, não entendeu o seu amor, não entendeu o propósito daquele gigante na vida dela. Segundo, ele usufruiu do poder de uma decisão. Davi estava ali posicionado diante do gigante, está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Davi venceu essa batalha no momento em que ele decidiu o que ia acontecer. Foi na hora que ele falou:
Hoje eu vou arrancar a tua cabeça. Olha só, a palavra conta que ele se posicionou diante desse gigante, mesmo sendo contrariado, mesmo que a perspectiva à sua volta dissesse, é loucura, você não tem razão nesse pensamento, ele se posicionou firmemente. Ele venceu nesse momento de decisão, porque existe muito poder na decisão. Muitos não vencem os gigantes, porque não querem vencer para valer. Muitos não vencem, porque preferem o prazer momentâneo, porque preferem o conforto de continuar onde se está, porque preferem a falsa sensação de paz em não ter conversas difíceis, porque preferem ouvir o que agrada ao coração, porque preferem criar um pensamento ilusório para poder confortar o ego. Muitos não querem vencer o gigante para valer, é por isso que não vencem. Davi não fez amizade com o gigante, não. Na hora que veio uma dificuldade diante dele, que era um gigante, ele não fez amizade. Ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou a paralisia. Ele podia ter ficado petrificado de medo. Ele não aceitou. Ele queria vencer para valer e ele decidiu. Às vezes, você enfrenta um gigante na tua vida, como eu falei, talvez um vício, talvez a escassez, talvez a improdutividade, talvez um sentimento na tua vida. Será que você quer vencer isso para valer? Ou será que você fez amizade com esse gigante e acabou aceitando? Por medo de tomar uma decisão difícil, por medo de sair da zona de conforto, por medo de tomar uma atitude que num momento machuca. 1 Samuel 17, 49 ao 51, olha o que aconteceu. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrotou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Sobrepujar significa o quê? Passar por cima, vencer e dominar. O gigante na tua vida tem um propósito, quer te fazer perseverar, quer te fazer vencer, quer te fazer ser uma pessoa de decisão, uma pessoa forte. Davi só se tornou o vencedor dessa batalha porque ele enfrentou ela. Eu te digo algo, evitar uma batalha, evitar um gigante não vai fazer com que ele desapareça. Alô? Só vai prolongar, só vai piorar a situação, porque daí ele cria raízes ali. Existem problemas na nossa vida que têm que ser enfrentados com decisão, com firmeza. E não é uma brincadeira, é cortar a cabeça. É cortar esse problema pela raiz, a partir de uma decisão que vem do coração, quando você entende o amor de Deus. Você quer viver com Cristo? Então sobrepuja os gigantes da tua vida. Esses gigantes estão aí para te perguntar: será que você realmente quer viver com Cristo? Ou será que você só fala? A palavra diz em Lucas 9, 23, olha o que está escrito. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Jesus falou sobre o estilo de vida cristão. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, olha o que diz: meus irmãos, considere
Motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Esse é o propósito de um gigante. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: esse gigante precisa ser sobrepujado hoje. Decisão é difícil, mas é coisa de adulto. É preciso decidir com firmeza. A palavra conta outra história de um homem que viveu um tempo difícil. Eu estou quase encerrando. Simão, um discípulo de Jesus. Ele estava com os discípulos no mar e começou-se uma tempestade. Ele não enfrentou nenhum gigante, mas ele viveu uma tempestade, um momento difícil. E eu quero que você assista esse vídeo junto comigo agora rapidinho. Help him up! Help him! We can't take much more water! We'll founder! Better off wet and cold on land than drowned and dead out here! Over there! I don't see anything! What are we looking for? Go! It can't be. Go! Faster! Let's go! Nobody move! Simon, what? I said everybody stop! Stop! Okay, stop! Nobody move! That's not a ghost! Are you crazy? Command me to come to you on the water. Simon, no! Are you out of your mind? If you are who you say you are, bid me to step out of this boat. You have the faith to walk on this water? Absolutely. You can do whatever you command. And if you command the water to hold me, I will walk on it. If I call you to me, you will step out in faith? Yes! Then why are you upset? I've been right here in front of you, believing in you, but you're breaking up fights in the Decapolis? Then come to me, you weary and heavy laden. I will give you rest. Simon, no. Don't be foolish, Simon. Simon, hey, Simon, no. Do you still have faith? Why do you think I allow trials? I don't know. They prove the genuineness of your faith. They strengthen you. This is strengthening you. Keep your eyes on me. I'm sinking.
Don't let me go. I got you. Please. Oh, you have little faith. Why did you doubt? Don't let me go. Simão viveu essa situação, um momento difícil, uma tempestade estava ali. Jesus andando sobre a água. E ele tem esse momento de dúvida, se é você mesmo, manda eu ir aí contigo. Quantos de nós, quando vivem num momento de dificuldade, já questiona, duvida do amor, duvida muitas vezes daquilo que ele pode fazer ou do propósito que ele tem. Nesse vídeo, Jesus falou claramente, ei, essa dificuldade está te moldando, está te forjando. Quem sabe você não entende o porquê vêm gigantes na tua vida, se você quer Jesus, se você crê nele. Pode ser que você já tenha andado com ele há um tempo, e você pode questionar, por que isso acontece comigo, por que aquilo acontece? Eu te digo, esse gigante está na tua vida para ser sobrepujado, para você dominar, para você amadurecer, para a tua fé transcender, para você crescer. Esse é o propósito, porque o amor que ele tem por ti não muda. Ele continua te amando mesmo se você não sobrepujar esse gigante. Ele continua te amando mesmo que essa batalha já está durando há anos. Ele continua te amando e dizendo, vem a mim você que está cansado. Mantenha os olhos fixos em mim. É assim que você passa no meio de uma tempestade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2, está escrito assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Como Davi, é preciso decidir vencer, mantendo os olhos fixos em Jesus, naquilo que ele fez, no amor que ele tem. Hoje ele diz, você está cansado? Vem a mim, não desista, você é chamado, você é escolhido, você tem um lugar no reino como filho, e você pode decidir o que você vai fazer com esse gigante ou não. O meu conselho é não brinca com o gigante. Tem que arrancar a cabeça. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você hoje que está cansado. Você que está sobrecarregado. Você precisa de alívio. Eu quero fazer uma oração por você também que está enfrentando batalhas terríveis que você não conta para ninguém. Ninguém sabe. Mas você quer a ajuda de Deus, você quer a ajuda de Jesus. Eu quero também orar por você que está enfrentando uma crise financeira, que está te preocupando muito, você não sabe mais o que fazer. E eu também quero orar por você que está a ponto de desistir da tua vida. Essas pessoas, eu quero que venham aqui na frente agora que eu vou fazer essa oração. Eu quero orar por você que tem pensado, Deus, será que o Senhor se importa comigo mesmo? Se
Você me ama, então me chama lá na frente. Se você pensou isso, eu quero te dizer que Ele está ouvindo os teus pensamentos. E Ele te ama tanto ao ponto que Ele te atraiu até aqui. Você precisa abrir teu coração para essa verdade. Vem aqui na frente, eu vou fazer essa oração por você. E eu quero orar por você também que está enfrentando um gigante da doença. É uma enfermidade que te diagnosticaram e você precisa de cura física. Ou quem sabe é uma cura no teu coração, porque te diagnosticaram. Talvez com depressão, com ansiedade. E você quer essa cura. Você já se acostumou com ela, mas você pensa, não, se Deus pode fazer, eu quero receber essa cura. Vem aqui na frente agora. E vocês que estão aqui, eu quero que vocês vão falando com Deus. Falem com as suas próprias palavras. Digam para eles aquilo que está no teu coração, aquilo que você recebeu hoje. Fale para ele o que você precisa. O Espírito Santo está nesse lugar. E conforme eu for orando, Ele vai passar por você. Você vai receber esse toque. Você vai ser curado. Você vai receber força. A alegria de Cristo vai entrar no teu coração, porque o Espírito Santo vai te tocar hoje. Ele vai fazer isso. Você vai se sentir forte como nunca se sentiu na tua vida. Vem, Espírito Santo, e toca. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e toca em cada um aqui hoje que busca esse toque, Pai. Eu oro por essas pessoas que estão aqui clamando por Ti, Pai. Muitas delas estão vivendo batalhas. Muitas delas estão cansadas, sobrecarregadas, a ponto de desistir. Algumas delas estão doentes, receberam esse diagnóstico. Outras delas têm dúvidas do Teu amor. Eu te peço, Espírito Santo, venha sobre a vida delas agora e renova, em nome de Jesus. Traz a força que há no Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Na Tua palavra diz que esses que estão cansados e sobrecarregados devem ir a Ti, porque o Senhor dará descanso. E eu te peço, Pai, traz descanso para cada alma, para cada coração. Traz alívio, traz força. Eu ordeno agora no nome de Jesus que toda doença física desapareça agora, para sempre, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pela casa de cada um. Pai, Tu conhece cada lar. E eu oro e te peço, Espírito Santo, para que invada cada casa agora com o Teu Espírito e traga paz, traga harmonia. Enche, Senhor, essas casas com a Tua presença. E todo espírito maligno que tem ficado nas casas, espíritos territoriais, eu dou essa ordem no nome de Jesus. Eu ordeno que saiam da casa deles agora. Em nome de Jesus, saiam da casa. Eu declaro que esses espíritos malignos perdem a força. E eu declaro sobre a vida deles céus abertos, portas abertas. Pai, eu oro por esses que pedem pela vida financeira, Pai. Esses que estão enfrentando dificuldades. Abre as portas agora em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a vida deles, a Tua bênção, as Tuas riquezas. Traz estratégia. Traz, Pai, a Tua prosperidade, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos comigo e diga: Jesus, eu confio em Ti, eu coloco a minha esperança em Ti, e eu te peço, venha com Teu Espírito sobre a minha vida, me dá força,
Me dá a tua ajuda, em nome de Jesus. Eu creio no teu sangue sobre a minha vida, que produz em mim as tuas bênçãos, a tua paz, a tua força. E eu declaro, em nome de Jesus, que todos os gigantes na minha vida são derrubados. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que os céus estão abertos sobre a minha vida, sobre a minha empresa e sobre a minha família. Eu declaro que a tua bênção me acompanha e que o teu Espírito está sobre mim e ele me ungiu e eu sou forte. Eu declaro que tu és comigo e que não há nada que pode se opor a mim. Pai, eu entrego a ti minha vida, meu coração e declaro no nome de Jesus que eu venço todos os gigantes, porque tu estás comigo. Obrigado, Pai. Amém e amém. Aplauda Jesus bem forte. Se você está acompanhado de alguém, eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: nós vamos vencer juntos e nada vai se opor no nosso caminho.